paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Nós estamos vivendo aqui na nossa igreja uma série de mensagens sobre a pregação do Evangelho, sobre a evangelização, né? Eu não vou dar um título para isso, porque eu sei que qualquer título que eu dê vai diminuir, né, a seriedade que é esse assunto, né? O evangelizar, a missão que a igreja tem, a missão que o cristão tem. E na semana passada a gente falou, talvez rapidamente, né, ou superficialmente, mas apontamos, Pai, para o texto que nos ensina, que é a própria fala de Cristo, Mãe, dizendo lá no último capítulo, nos 3 últimos versículos do Evangelho de Mateus, o id, né? Ele deu um id para nós. Primeiro, ele no versículo 18 vai apontar para a gente que toda a glória e toda a honra foi dada a ele, aí depois ele fala, então, portanto, ide por todas as nações, ide por todos os lugares. Uma coisa, Lucas? Achei que você fez um sinal. Aqui tem bastante também. Bom, e então nessa semana passada nós verificamos a respeito, né, da vontade de Cristo, que há um id para nós, há um id para todos. E lá nós aprendemos que há um id para todos, ponto. E aprendemos também que a vida cristã ela é uma jornada. Então, tanto eu quanto você somos estrangeiros aqui nessa terra. Por isso, Mãe, que a gente não deve se acostumar com a ideia de que nós vamos viver, né, esse ritmo cotidiano, né? Esse ritmo frenético que nós vivemos nos dias de hoje, em termos de pagar a conta, né, ter toda essa correria para cuidar dos nossos filhos. Nós não devemos nos acostumar com isso, ou pelo menos definir a nossa vida como isso, porque isso é algo muito curto, ainda que seja dificultoso, né, pesado para a gente carregar, mas é curto. Uma coisa que eu sempre lembro os jovens, né, com os quais eu converso, é que a vida é dura, curta e injusta. Então você precisa ter essa verdade fixada dentro do seu coração, para você viver uma vida que vale a pena viver, né? E à luz das Escrituras é viver para o Senhor isso. Bom, apontado isso, nós precisamos só salientar mais uma coisa na qual nós aprendemos sobre a vida do cristão ser uma jornada. Que se a vida do cristão é uma jornada, importa ele lembrar e ter a compreensão durante esse caminho que há um destino para ele. Então a gente precisa ter a compreensão certa, Mãe, do nosso destino. Qual é o nosso destino nessa caminhada cristã? Quando a gente olha, por exemplo, para as conversões, Lucas, que acontecia lá no livro de Atos, sempre que quando acontecia uma conversão, havia um acompanhamento, não é? Então, as pessoas tinham a instrução do Evangelho, Pai, interna, o Evangelho era confirmado dentro do seu coração, as pessoas ouviam a pregação e falavam, meu Deus, né? O que é isso? Eu estou ouvindo algo que está falando dentro de mim, mas de uma forma que está ecoando, sabe, lá dentro da parte mais íntima minha. Então, junto com essa instrução, o que eles faziam? Faziam uma confissão pública, que é o batismo. Né? Confessavam publicamente que eles reconheciam a Jesus e ali eles eram batizados. Após o batismo, o que ia acontecer? Um acompanhamento. Os líderes, né, os cristãos daquela época, os primeiros cristãos, Mãe, eles acompanhavam aquelas pessoas. Até porque fazer esse tipo de coisa naqueles dias era praticamente colocar uma faca no seu pescoço. Então, qual era a consequência de você confessar Jesus Cristo? Você tem que viver em comunidade. Hoje, o confessar a Cristo, para alguns, em algumas denominações, se tornou mais algo habitual do que propriamente algo espiritual. Algo que é comum. Às vezes a gente vê até pastores pregando, postando lá, fazendo a postagem da sua campanha, né, ou da sua cruzada, e coloca lá, 30 almas para Jesus, 40 almas para Jesus, né, porque essas pessoas confessaram a Jesus. E na verdade, quando a gente olha para as Escrituras, essa confissão, Mãe, exigia deles largar toda a casa deles, deixar tudo que eles tinham e morar com aquele povo. Porque provavelmente as pessoas queimariam suas casas, matariam seus familiares, por conta de uma confissão tão genuína, tão verdadeira como essa. Então, você como cristão precisa entender, ter uma compreensão exata do seu destino. Precisa ter essa compreensão. Por quê? Porque provavelmente, durante essa jornada sua cristã, algumas coisas vão ser exigidas sua. Algumas amizades, alguns relacionamentos.
E aí, se você não tem uma compreensão exata do seu destino, sabe o que acontece? Você desvia do caminho. Você fala, você quer saber, eu não vou continuar caminhando não. Eu não vou mais naquela direção não, porque está custando muito. Eu tenho que abrir mão do meu amigo lá, o fulano, o Zezinho. Pô, o Zezinho é tão gente boa. Fala um monte de palavrão, adultera, sabe, me leva para os bares. Eu sei, faz eu fazer um monte de coisa errada. Mas, pô, é um cara que é 100% comigo. Mas o Evangelho vai exigir isso. Para você chegar no destino final, você vai ter que abrir mão de algo talvez atual. E como eu citei para vocês na semana passada, o Evangelho é a base. O Evangelho, eu não estou falando os Evangelhos, porque eu acredito que há um Evangelho, ainda que em 4 visões, não é? 3 sinóticos e um profético ou poético, como os teólogos dizem, que é o de João. Mas a verdade é que há um Evangelho. E Moisés, nós lemos parte do Evangelho na semana passada. Nós lemos a parte que Jesus disse para os discípulos, olha, ide, vão para um lugar. E se a gente analisar parte do Evangelho e não o Evangelho completo, nós sempre vamos ter uma compreensão errada sobre o nosso destino. Por isso que eu sempre peço para vocês, congreguem. Não deixem de congregar. Eu não sei tudo, eu estou aprendendo com você. Talvez eu descobri algumas coisinhas mais cedo que você, talvez. Não vou nem afirmar isso, mas talvez. Mas estamos aprendendo juntos, mas é importante que nós congreguemos para sempre estarmos atualizando, verificando à luz das Escrituras a nossa compreensão sobre esse destino. Porque eu volto a repetir, se a gente fica só com aquilo que nós lemos na semana passada, a gente vai pensar o seguinte, vamos por todas as nações. Então cada um escolhe um lugar para ir e pronto, pode ir. Vai falar que Jesus é bom, ou melhor ainda, vai dar a sua mensagem, vai dizer Jesus te ama. E talvez um dos motivos de eu estar trazendo essa série de mensagens para nós é para tocar exatamente nessa mensagem. Porque todas as vezes que nós falamos sobre evangelismo na igreja, Moisés, sempre é um tabu. E a primeira imagem, quando eu falo, irmãos, vamos evangelizar, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é, vamos pegar um panfleto que vai ter lá os horários da igreja e é isso que nós vamos fazer, vamos entregar para as pessoas. Isso é um movimento mais corporativo do que espiritual. Os empresários, as empresas fazem isso, a igreja não. A igreja tem uma mensagem. Quando nós estamos nas ruas, caminhando juntos para falar de Cristo, nós estamos indo como a própria pessoa de Cristo. Somos embaixadores. Então nós não estamos só simplesmente entregando o endereço. Nós estamos levando juízo ou graça para aqueles que recebem, Então, eu quero tocar nesse ponto, nessa mensagem. Eu quero decodificar essa mensagem Jesus te ama para trazer uma mensagem mais instrutiva, mais profética e mais edificante para o corpo. E quando nós lemos então lá em Mateus, nós vimos Jesus dizendo ide, ok? Mas eu volto a repetir, aquilo ali é parte do Evangelho. Bom, então ali nós lemos parte do Evangelho, mas o Evangelho completo mostra outra coisa para a gente. Abre lá em Lucas, por favor. Aí na minha tradução ficou assim, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensaram que viu algum espírito. Versículo 38. E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles lhe apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que lhe tomou e comeu diante deles, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E eu
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Bom, não contradizendo o que Mateus disse, mas esclarecendo ainda mais o que Lucas faz. Lucas nos mostra, né, um panorama de como foi aquele acontecimento final. E talvez, Lucas, talvez não, eu tenho certeza, que o maior seminário cristão que esse mundo já viu aconteceu nessa passagem aqui. Que Cristo, a começar das leis de Moisés, né, como diz aqui no versículo 44, das leis de Moisés aos profetas e aos salmos, mãe, explicou tudo para aqueles discípulos que estavam com ele ali. Ele mostrou de Moisés, né, do primeiro livro que eles tinham como Bíblia, até o último, né, desse compilado, do começo ao fim, ele mostrou tudo o que deveria acontecer para que se cumprisse nele a obra. Então, quando nós vemos Pedro pregando ousadamente, né, lá no capítulo 2 do livro de Atos, quando ele se levanta, pai, depois de acontecer um evento sobrenatural, né, de línguas de fogo descer para dentro de uma casa, as pessoas vê como línguas de fogo. Depois disso acontecer, ao ele sair e pregar o evangelho, o que acontece? 3.000 almas aceitam ao Senhor ali, reconhece o Senhor como o Senhor das suas vidas. E às vezes a gente olha para aquele texto e a gente pensa que essa capacidade que Pedro teve de pregar, não de converter as pessoas, mas de pregar, essa capacidade veio do Espírito Santo. Pelo fato do Espírito Santo derramar, né, o poder sobre ele, ali ele ficou totalmente conhecedor de tudo que estava escrito, como se fosse uma psicografia, né? E entendesse tudo que estava escrito e pronto, resolvesse a vida dele. E na verdade, a gente olha que para Pedro se tornar o primeiro apóstolo a pregar, né, o primeiro apóstolo a dar a mensagem mais nítida sobre o Evangelho, ele teve um grande seminário com o próprio Senhor Jesus. Ele teve um big de um seminário com o Senhor Jesus. E sabe o que Jesus foi enfático com eles aqui? Tudo o que aconteceu, tudo o que veio acontecendo dos profetas, nos salmos, na lei de Moisés, tudo, é para que vocês vão para todas as nações. Só que antes de vocês ir, vocês precisam começar por Jerusalém. E antes de vocês começarem por Jerusalém, vocês precisam perseverar, aguardar, esperar até do alto vocês serem revestidos. E era para esperar como, Moisés? Talvez as entrelinhas aqui nós não sabemos. Mas o tempo todo Cristo está me ensinando aqueles homens, mãe. Por isso que eu digo, e sempre repito, que o Evangelho é a base. E se ele é a base, ele precisa ser conhecido na sua plenitude. Não se limite a conhecer um Cristo, mãe, que só cura. Não se limite a conhecer um Cristo que só ensinava. Não se limite a um Cristo que fazia milagres, sabe, extraordinários, que ganhava pessoas para Deus. Não se limite a esses aspectos da parte de Cristo, a esses atributos, a deidade de Cristo. Não, precisamos conhecer o Evangelho completo. Precisamos nos esforçar para conhecer esse Evangelho por completo. Porque senão eu vou achar que a missão da igreja hoje é só tirar os drogados da rua. Eu vou achar que a missão de Cristo é só trazer pessoas intelectuais para dentro da igreja. Ou que eu preciso criar um método, né, de evangelização especificamente para um grupo. Quando na verdade não. O Evangelho completo, ele toca em todas as pessoas. Só que antes de começar isso, Cristo disse, vocês precisam perseverar. E perseverar no quê? Na oração. Vocês têm que permanecer lá em Jerusalém, aguardando do alto serem revestidos, como? Dormindo, descansando? Não, orando. E uma das artes, Pai, mais milenares que existe é a oração. A oração para o crente é a maior evidência dele estar vivo.
dele de verdadeiramente ainda estar salvo. O pastor Lucinho Barreto, lá da igreja Lagoinha, eu não aprecio, né, tudo que ele diz, mas ele fala algo a respeito da oração que eu acho relevante para a igreja. Ele diz o seguinte: olha, quando meu filho nasceu, e eu compactuo da mesma situação, a todo momento ele dizia que na madrugada ia lá verificar se o menino estava respirando. Né, vai lá, põe o dedo, porque às vezes, né, principalmente o Caleb, enfia o travesseiro assim na cabeça, você fala, meu Deus, quem olha acha que nem tem cabeça mais, de tanto que ele vai enfiando a cara no travesseiro assim. E todo momento ele vai lá verificar. E a oração para a vida do crente é como respirar para a vida do ser humano. Orar e orar não é simplesmente algo bom, é obrigação do crente. E o pastor Lucinho fala, chega a brincar. Às vezes Deus precisa descer aqui na terra e pôr o dedo lá no nariz do Lucas. Será que ele está respirando? Porque ele não ora mais. Será que ele ainda está respirando? Claro que o Lucas ora, aleluia, glória a Deus. E tem crente que consegue viver sem oração. Deve estar segurando a pressão de um jeito, cara, que olha, a gente precisa orar, irmãos. E a verdadeira oração é aquela que tem, sabe, que tem paixão, que tem um coração fervoroso, irmão. O próprio Cristo ensina pra gente o que é oração. Então vamos ler parte desse evangelho hoje. Capítulo 7 de Mateus, volta lá, por favor. Se você leu Lucas, volta no evangelho anterior aí. Tem Marcos, né? Depois Mateus. No início do seu ministério, ele tinha falado com os discípulos. Ele tinha falado com aquele povo a respeito de oração. Capítulo 7. Nós precisamos, sabe, deixar de negligenciar a oração. Nós temos praticado aqui todas as quartas-feiras orar aqui na nossa igreja. Mas, irmão, não seja manipulador dos seus sentimentos. Não seja uma pessoa que se auto-sabota, que se auto-engana. A quarta-feira apenas não deve ser o único dia de oração para a gente. Isso os pagãos fazem, os ímpios fazem. Nós devemos ter uma vida de devoção contínua. E aí no capítulo 7 de Mateus, no versículo 7, ele vai falar assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo o pão e o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará as bens ao que lhe pedirem. E o versículo 12. Portanto, olha só, portanto, tudo que vocês querei que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? O contexto aqui, ele está dentro dos 3 capítulos, quando eu sempre cito, né, que talvez é um compilado da Bíblia, Moisés. Eu aconselho todo bom cristão, uma vez por ano, estudar esses 3 capítulos, os 6, 7 e 8. São capítulos carregados de ensinamento da própria boca de Cristo. É Cristo falando sobre vários assuntos, não aleatórios, mas totalmente ligados uns aos outros, mas de forma que é o próprio Cristo ensinando, e está bem didático. E nessa altura aqui, ele já tinha falado sobre várias coisas, né? Ele já tinha falado sobre a própria oração, que há uma diferença para aqueles hipócritas que gostam de fazer as suas exposições de oração, né? Expor aquilo que a sua intimidade com Deus, e há uma recompensa para esse homem, e há uma recompensa para aquele homem que vai lá para o seu secreto, vai lá para o seu quarto sozinho, onde não há glamour, onde não há glória, onde os homens não percebem se há verdadeiramente algum conhecimento, se há, enfim, ali que você mostra a sua nudez, ali há uma recompensa. E depois ele vai construindo a respeito dos 2 senhores, o tesouro no céu, até ele chegar
nesse momento, que é posterior, inclusive, a ele falar sobre o julgamento. Ele vai falar, olha, então vocês precisam fazer 3 coisas: pedir, buscar e bater. E aí, crente, aí eu preciso só, antes de trazer algo prático para a gente aqui, eu preciso só teologar um pouquinho com você sobre esses 3 pontos aqui, para não causar dúvida a respeito da fé confissional que a nossa igreja tem. Nós não acreditamos na confissão positiva. Nós não acreditamos que nós conseguimos determinar as coisas para Deus e por determinar, nós conseguimos receber isso. Nós não acreditamos nisso. Mas quando nós olhamos aqui para o pedir, buscar e o bater, eu preciso só salientar o bater aqui. Quando nós olhamos, só deixar mais claro o que é bater. Quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 13, no versículo 25, e para Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, nós vemos o contraste que há nos ensinamentos de hoje. Quando alguém diz aqui bate e a porta vai ser aberta, a primeira ideia que as pessoas nos transmitem nos seus ensinos é que se nós batermos, Deus vai nos admitir, Deus vai nos receber, Deus vai, de alguma forma, permitir que nós entramos do jeito que estamos. Mas, eu volto a repetir, se nós lermos esses 2 textos, um está falando sobre aqueles que vão bater na porta, que é o de Lucas, vão bater na porta desesperadamente, tentando entrar no último segundo, né? Por conta da... Vamos ler, vai, para não ficar aqui perdido. Que agora deu um branco na minha cabeça. Capítulo 13, versículo 25 de Lucas. Aí ficou assim, então: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e, respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E o versículo 27, e eles vos responderá, digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Se a gente continuar a leitura aqui, você vai ver que ele está dando praticamente o mesmo ensino que a gente estava lá em Mateus. Só que qual que é o contraste aqui? Aqui ele está mostrando que essa admissão, essa admissão ela não se dá exatamente nesse ponto que ele está falando sobre o pedir e buscar. O sentido de bater a porta aqui está exatamente na perseverança. Então, se você voltou lá para Mateus 7, né? Se o início do texto que nós começamos aqui, ele está falando, pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, ele vai falar no versículo 8, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então veja, se você já pediu, porque você já foi aceito. Se você está pedindo algo, é porque você já foi aceito. E qual talvez o contraste mais grande, mãe, que nós temos hoje na vida cristã, né? Principalmente nesse cristianismo banalizado que a gente encontra? Está exatamente na forma como é pedido isso. Irmãos, não se engane. Deus sonda os corações de cada homem e de cada mulher. Todas as vezes que nós corremos a Deus, como algumas vezes já foi ensinado para a gente, que nós devemos pedir para Deus julgar entre nós e o nosso acusador. Entre nós e o nosso acusador. Deus sonda o nosso coração, sabe se há alguma sinceridade lá dentro. Sabe se há, a humildade necessária que nós precisamos ter para se submeter à sua vontade. E você às vezes pode enganar o homem, pode enganar o seu pastor, pode enganar o seu marido, sua esposa, seus filhos, os seus pais, mas a Deus ninguém engana. Então, quando Jesus está dizendo aqui, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, precisa entender que esse bater, mais uma vez, não tem a ver com o assunto de ser admitido por Deus por algum assunto, por alguma razão. E sim que nós já fomos admitidos por Ele. Só que o crente tem deixado de lado essas 3 coisas: a seriedade, a diligência e a perseverança.
que é o que praticamente significa essas três coisas que ele disse aqui, sobre pedir, buscar e bater. A seriedade é dar, mãe, sabe, a ênfase correta, né, dar o temor correto para aquilo que nós fazemos. A diligência é a continuidade, é verificar se o que nós estamos fazendo está sendo feito da forma correta. E a perseverança é continuar. Então, se o crente que você conhece, que não é você não, mas que você conhece, ele é um pouco impaciente, é porque ele não tem perseverado. E perseverado no quê? Na oração, irmão. Dos pontos cruciais, na verdade, né? Dos pontos cruciais, mãe, para um evangelismo com sucesso, um evangelismo bíblico, que de fato vai alcançar pessoas, um dos pontos essenciais é a oração. Se não há oração na pessoa que evangeliza, se não há oração na vida da pessoa que evangeliza, não haverá resultados, irmãos. Não haverá. Ah, mas Deus é gracioso. Amém. Ele vai operar através da minha vida, mesmo eu não merecendo. Amém. Eu não vou discordar disso. Mas a verdade é que todas as vezes que eu vejo, mãe, pessoas que são efetivas no seu evangelismo, eu vejo uma vida de oração por trás. É 2 palavras e 3 palavras que essas pessoas, você vê que ela vive um tempo de oração, ela vive uma vida de oração. E toda vez que eu falar sobre vida de oração, eu não quero aqui, sabe, tentar trazer aquela briga. Ah, mas o quanto que eu devo orar é o mesmo tanto que eu devo ler a Bíblia? Ou o tanto que eu leio a Bíblia é o mesmo tanto que eu devo orar? Como que eu vou conciliar isso? Irmão, uma coisa vai te levar a outra. Uma coisa vai te levar a outra. É impossível você se dedicar à meditação nas Escrituras para saber a vontade de Deus e depois não ir lá orar para apresentar diante de Deus aquilo que você leu. E se você orou, se você tem orado a Deus, você vai sentir desejo de ouvi-lo mais claramente. Por isso você vai correr para as Escrituras. E nós vemos, né, que Cristo está dizendo para a gente aqui, olha, nós precisamos, passou do tempo já, de darmos seriedade para a oração, darmos diligência para ela e ainda perseverança. O problema dos crentes de hoje, talvez o meu problema, vou falar assim, talvez o meu problema, mãe, é que eu persevero pouco. Eu começo bem, começo me dedicando em oração, começo apresentando a Deus alguns assuntos, daqui a pouco eu canso, aí eu falo, eu acho que eu não vou orar mais. Eu vou abrir mão disso porque não está acontecendo nada. Mas Cristo foi categórico com aquele povo. Cristo é categórico com esse povo, o que está me ouvindo agora. Esperai até do alto você ser revestido. Enquanto não houver um sinal claro, mãe, que vai ser gerado em oração, enquanto não houver o sinal claro do céu, nós não devemos partir. Nós não devemos caminhar. E você viu, né? Que antes desse sinal claro, Cristo mostrou da lei aos profetas tudo o que havia de se cumprir. Tudo. Então, eu em outro tempo, talvez estaria brigando aqui mesmo em cima do púlpito contra a teologia. Porque a teologia é um demônio, a pessoa que estuda teologia fica fraca na fé, e fica morna, e não sei o que lá. Mas as duas coisas estão ligadas. A pessoa que é fervorosa no espírito é uma pessoa que ama os estudos das Escrituras. Uma pessoa que está fervorosa na oração, ela está louca para ler as Escrituras. Está louca para orar, e está louca para ler as Escrituras, e está louca para orar, e isso vive uma coisa só. Essa arte foi esquecida, Moisés. E sabe por que foi esquecida? A intercessão na casa do Senhor, a intercessão na vida do crente, é porque custa. Há uma lenda, mãe, que dizem, eu não posso afirmar que isso é uma verdade, mas é uma lenda, que Tiago, que escreveu a carta do Tiago universal às igrejas, né? Há uma lenda, Moisés, que diz que o joelho dele era como o joelho de elefante, de tantas horas que ele passava em oração. Criou uma anomalia no joelho dele que fez como se fosse uma almofada assim em volta, inchou de uma forma que ele passava muito tempo em oração.
O pastor Leonard Ravenhill, que morreu em 1994, ele falava nos dias dele que nos seminários, quando iam se ordenar um pastor, a primeira pergunta que faziam para ele era sobre 5 pontos de tal teologia. Quando na verdade, o próprio Leonardo Ravenhill vai afirmar, quando na verdade deveríamos confirmar com esses pastores quantas horas de oração ele passa por dia. Se um pastor não passa 2 horas de oração, isso corre por dentro das veias como um veneno. Se um pastor não tem a capacidade de orar 2 horas por dia, ele não teria a capacidade de pastorear uma igreja. Porque, mãe, nós deixamos de lado a oração porque nós queremos coisas mais práticas. Para quem vive acessando o YouTube, principalmente, eu vou falar por mim, às vezes eu quero ter alguns conteúdos teológicos, né, algum estudo, eu sempre dou preferência, mãe, para estudos de 15 minutos. Eu quero saber um pouco sobre escatologia. Aí se tiver um vídeo de 3 horas, esse não. Mas se tem um de 15 minutos, esse eu vou assistir. Porque eu quero algo compacto, eu quero algo ali para mim imediato. E a oração, a pessoa que persevera em oração, ela desenvolve uma coisa chamada paciência. Paciência. E o crente não tem mais paciência. O crente, sabe o que o crente está fazendo hoje? Pai, está dizendo para Moisés o seguinte, Moisés não, está dizendo para Arão, Moisés está demorando demais para descer com a palavra. O trem está enrolado demais. Dá para a gente um Deus. Os crentes de hoje ainda continuam fazendo isso. Pastor, a minha bênção está demorando para chegar. Eu estou minha vida inteira aqui dentro da igreja, congregando. Não consegui ter minha casa própria ainda. E o meu vizinho já conseguiu, o meu da frente já conseguiu, o de trás já conseguiu, eu ainda não. Persevera mais um pouco, irmão. Ora mais. Na hora correta vai vir. E se não vir, o importante é que você foi salvo. O mais importante é que você foi salvo. E com as minhas palavras agora, fica mais claro entender o que é pedir, não é? É com espírito de humildade. Sabe, um espírito de sinceridade, de perseverança. E todo crente, Lucas, deveria ser lembrado pela sua perseverança, deveria. Pela sua obediência a Deus e pela sua perseverança. Parece que nesses dias só é lembrado pelo dinheiro, pelos rolos que causa, mas deveria ser lembrado pela sua perseverança e não desanimar. E por fim, ele vai fazer até uma analogia aqui, né? Entre o pai e o filho. Ele chega a dizer, os seus pais ternos, né? Os pais aqui da terra, como que eles fazem ao tratar com seus filhos? Eles dão o que aos filhos? Não dão o que os filhos precisam? E parece que quando Cristo diz, os filhos pedem pão, o pai dá pão porque os filhos pediu. E na verdade, o pão aqui quer dizer alimento. Então o filho pode chegar para o pai e pedir, pai, eu quero pão. Mas o pai olha para ele e fala, você não está precisando de pão não, você está precisando de vitamina. Vamos comer os legumes. Moisés, uma pequena corridinha nossa, mãe, nos evangelhos aqui, nós vamos ver que antes de Cristo vir para as nossas vidas, o nosso caminho está bem encurtado, está bem abreviado para o inferno. Está próximo demais. Como a gente sempre fala aqui na nossa igreja, não precisamos fazer nada para ir para o inferno. Nada. Ficarmos parados já estamos no inferno. E a gente olha para isso, então a gente vê que a gente precisa do quê? Perdão dos pecados, remissão da nossa alma, restauração do nosso corpo para sermos glorificados. Nós precisamos disso, Lucas. E o homem nunca, isso eu falo sem medo de errar, nunca vai conseguir pedir algo mais excelente, mais superior, melhor do que isso. O homem nunca vai conseguir pedir a Deus. Por isso que o filho pedindo para o pai pão, o pai não vai dar pedra, ele vai dar pão. O homem precisa de um pão vivo, para não morrer no deserto, para não morrer no lugar árido. Ele precisa de um pão. E Deus não deu. Deus não vai dar pedra.
para a gente comer. Talvez dê para a gente pisar, mas não para a gente comer. Ele vai dar o pão e Ele deu Jesus. Por isso que eu tenho que perseverar em oração, irmão. Dê seriedade para esse assunto. Volte hoje mesmo a orar. Se você quer ser uma pessoa frutífera para o Senhor, uma pessoa que evangeliza, uma pessoa que de fato tem uma mensagem para dar, volte a orar. Volte a orar, irmão. Porque com isso eu quero finalizar só dando o resumo que Cristo dá aqui no versículo 12. Ele diz assim: portanto, tudo que vós quereis, que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Às vezes a gente fica chateado porque as pessoas negam o evangelho. Para quem já saiu para a rua para entregar panfleto, sabe do que eu estou falando. Às vezes você vai entregar lá, irmão, posso falar de Jesus para ti? A pessoa vai cagar, eu tenho mal o que fazer. Vai, volta outra hora. E a gente fica chateado. Poxa, Senhor, gostaria tanto que aquela pessoa recebesse o evangelho. Cristo apresenta para a gente aqui no versículo 12 parte do que é a lei e os profetas, mãe. E quando ele diz a lei e os profetas, ele está falando sobre os 5 livros de Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, e os profetas. Ali ele pega todos os profetas que são citados no Antigo Testamento. Né? Dos 39 livros que tem lá, ele cita todos. Ele diz, olha, a base do Antigo Testamento era sempre você praticar com o próximo, desejar para o próximo aquilo que você quer sobre ti mesmo. E o evangelismo, a persistência na oração, é o maior sinal, é a maior evidência de que você ama alguém. Você orar, interceder fervorosamente por alguém, por uma pessoa, mãe, é o maior presente que você pode dar para ela. E quando Cristo diz aqui, esta é no mesmo sentido quando o próprio evangelista João vai dizer para a gente, Deus é amor. Deus é só amor? Deus também é juízo. Mas Ele é amor. Mas Ele é juízo. Mas Ele é justo. Mas Ele é justiça. Ele é onisciente, Ele é onipresente. O amor é paciente. Mas também o amor não se vangloria. Não tem glória para si mesmo. Então isso são atributos que fazem parte de uma composição só. São componentes que fazem parte de uma composição só. Quando o Cristo está dizendo aqui, isso aqui ele não está definindo que a lei é só isso. Eu cuidei do próximo, eu desejei o bem para o próximo e resumiu. Eu resumi tudo. Mas ele está dizendo que é também. A partir disso é que funciona. Então, quando o Cristo disse, mais uma vez, para aqueles discípulos lá atrás, olha meus irmãos, olha meus seguidores, olha meus filhos, meus amigos, depois de eu ter explanado tudo que eu explanei para vocês, de fazer esse desse seminário com vocês aqui, a respeito do que deveria se cumprir, eu quero que vocês vá para as nações, mas antes de vocês ir, que vocês perseverem, porque essa perseverança vai ensinar algo para vocês, que vocês vão mudar o mundo. Talvez o que os nossos filhos não estão conseguindo aprender com aquilo que nós estamos ensinando, Lucas, eles vão aprender quando vê a nossa perseverança. Eles vão entender quando vê a nossa perseverança em oração. Vai ensinar algo que vai perdurar aí várias e várias gerações. Então, o chamado para as próximas mensagens, tocar na nossa mensagem mesmo, né? Para definir ela, para lapidar ela, para tirar essa mensagem tão relativa, mãe, de que Jesus te ama, trazer uma mensagem mais eficaz, não só eficiente, mas eficaz, lembrar que nós precisamos voltar à oração. E quando eu digo voltar, é que talvez eu e você nunca oramos de verdade, mas voltar à essência da igreja, que a igreja foi gerada e foi mantida em oração.
Nós definimos que foi Cristo que definiu a igreja com uma palavra, mas ela subsiste, né? Ela se sustenta em oração. Então, que eu e você, a partir de hoje, nos dediquemos à oração. O próprio evangelista João, só para finalizar mesmo, abre lá, 1 João, capítulo 5, só para finalizar e a gente já orar. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte, por isso eu digo que não ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Amém? Esses últimos versículos aqui, tanto o 16 quanto o 17, a gente fica para um outro dia para fazer a exposição do que seria pecado que não pecado para a morte, pecado não para a morte, né? Mas o que importa é os 2 versos que a gente leu antes, que tudo o que nós pedirmos a Deus, confiando, é claro, tendo confiança, tendo fé, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, então Ele atende às nossas petições, porque Deus é Pai. Irmão, se essa verdade penetrar a parte mais íntima do seu coração, se eu pudesse, como homem, conseguir infiltrar isso lá na parte mais íntima do seu coração, eu garanto para você que você não temeria mais nada. Mais nada, nem a informação de que há um tumor no seu corpo, nem mais a informação de que há uma crise econômica vindo. Porque, segundo o que está dizendo aqui, se Ele nos ouviu, então Ele já atendeu as nossas orações, mãe. Porque nós oramos segundo a sua vontade. E isso tudo, a única coisa que Ele está pedindo é confiança. E claro, a confiança dentro da oração, ou seja, você está orando. Você está vivendo uma vida mentirosa, hipócrita, de vir só das quartas e domingo aqui e está resolvido. Não, você está orando. Eu não me lembro agora o nome do escritor, nem o nome do livro, mas ele brinca. Ele fala que tem cristão que às vezes chega na igreja, passa por Deus e nem lembra quem é Deus. Cumprimenta, oi, bom dia. Nossa, tem alguém novo aí na igreja? De tanto tempo faz que o cara não se relaciona com ele. Ouve falar muito dele, mas não o conhece. Que era o caso de Jó. Eu acho que é... Não vou arriscar o nome, que eu não lembro agora. Então que nós venhamos dar a nossa ênfase para esse restinho de vida que a gente tem para a oração. Mais uma vez eu cito ele. Leonard Ravenhill disse para os pregadores dos dias dele, com tudo que tem, adquire unção. Com tudo que você tem, busque unção. E ele mesmo na própria fala diz ainda, no seu livro, mas se alguém me perguntar o que é unção, ele vai falar, não sei, mas eu sei dizer o que não é unção. Sabe quando você olha para um pregador, para alguém que está pregando o evangelho e parece que não tem vida, os olhos dele não transmitem aquilo que ele está pregando? Pois é, isso é não ter unção. Então busque ter unção, busque ter paixão e devoção pelo evangelho de Cristo, independente da circunstância, porque se você fizer isso, buscando o bem do próximo, você vai receber. E essa é a lei dos profetas. O que você quer ao teu próximo é o que você vai receber. Amém? Então vamos orar?